Rapidão. Salve, salve, galera. Estamos aqui para mais uma leitura da newsletter O Brasil Desvendado por Ciro Gomes, no dia 17 de dezembro de 2024. Lembrando sempre que é importante financiar uma corrente de opinião independente. Acesse www.cirogomes.com.br e assine a newsletter. Toda semana tem um parecer do que está rolando. Notícias no Brasil que interessa, beleza? Se puder, dá aquele likezão aqui já na live, ou nesse vídeo que você está vendo, já ajuda demais. Se puder também deixar um comentário, isso aí também ajuda pra valer, beleza? Bora lá. O Brasil Desvendado, número 73. Editorial. Poucas vezes ficou tão clara, como na semana que passou, a lógica do modelo econômico que nos foi imposto na madrugada de janeiro de 1999 e mantido criminosamente por Lula e pelo PT. O Estado brasileiro foi transformado numa poderosa máquina de transferência de renda de quem trabalha e produz para meia dúzia de rentistas que subornaram o poder político nacional. Através desse suborno, especialmente o PT e seus puxadinhos, obtiveram o silêncio cúmplice daquilo que um dia se chamou de sociedade civil entre nós. É constrangedor, para dizer o menos, o silêncio, quando não um aplauso conivente. As maiores perversões já vistas na história mundial, dos artistas, dos intelectuais, das centrais sindicais e, pior de tudo, da juventude e das suas expressões no moribundo movimento estudantil. Após anunciar uma violenta pancada no salário mínimo e, portanto, nos valores já precários da esmagadora maioria das aposentadorias e enojante restrições imorais e perversas dos benefícios de prestação continuada, BPC, explico já já essa canalice. Além de um grande corte, manipulação contábil nas verbas da educação, Lula aumenta em nada menos do que 1 ponto percentual a mais na Selic, a taxa de juros que o governo paga a quem tem dinheiro aplicado. Digo Lula porque a decisão foi unânime, ou seja, a providência foi tomada pela turma do Lula, encerrando a picaretagem que culpava o nomeado de Bolsonaro e mantido pelo PT na direção do Banco Central. A decisão veio com o anúncio de que outras 2 pancadas mais, da mesma magnitude, estão marcadas para acontecer nos próximos dias, e assim o Brasil petista baterá seu próprio recorde de maior taxa de juros do mundo. Isto é deletério, meu caro assinante. Este câncer que está matando a economia brasileira estruturalmente, ainda que aqui e ali, já explicamos, o nacional consumismo insustentável provoca ciclos ilusórios de crescimento medíocre para, logo mais, cairmos no quadro de real estagnação econômica em que estamos. Se a taxa de juros que o governo paga para seus papéis é maior do que a rentabilidade dos negócios, a economia tende a paralisia. Simples de entender, se eu tenho dinheiro, a minoria do povo, por que eu vou colocar numa atividade de risco se a aplicação na renda fixa me dá um lucro maior? Pior, se eu não tenho recurso, caso da maioria dos empreendedores brasileiros, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado ao banco se os juros que eu vou ter que pagar é maior do que o lucro do meu negócio? Esta é a queda. E tem o coice, o custo impagável pelo governo deste galope dos juros. A tunga no salário mínimo, o brasileiro já é o menor das Américas, só ganhando da caótica Venezuela. Vai tirar do bolso do trabalhador mais humilde e dos idosos aposentados, que nojo! 110 bilhões até 2030. Este pontinho na Selic vai tirar dos cofres do governo 87 bilhões em apenas um ano. Entenderam? Permitam-me repetir. Para entregar 87 bilhões de reais a mais ao mercado por ano, Lula vai tirar dos trabalhadores mais humildes e, pior, dos idosos aposentados 110 bilhões em 6 anos. Se cumprirem a promessa de, em curto espaço de tempo, darem mais 2 pancadas de 1% cada uma, a conta será de 261 bilhões por ano. E a conta de juros vai superar pela primeira vez na história o estonteante valor de 1 trilhão com T de tapioca por ano. Estão loucos? Fiquei eu louco. Não, é uma inerência do modelo, mais a subordinação vergonhosa de nossos governos aos ditados de um tal mercado. Meta de inflação, câmbio flutuante, superávit primário, herdados de Fernando Henrique Cardoso e mantidos intocados pelo conservadorismo traiçoeiro de Lula do PT e seus puxadinhos. A autonomia do Banco Central herdada de Bolsonaro e igualmente mantido intocado por Lula e sua banda, inclusive mentindo que não poderia demitir a diretoria nomeada por Bolsonaro, como a lei permite. Abaixo trago um gráfico que põe em flagrante evidência o comportamento criminoso do Banco Central. Nele se vê a taxa de inflação e a taxa de juros básicas das economias pelo mundo afora.
A evidência clara é de que a taxa de juros brasileiras, manipulada a pretexto de inflação, desobedece qualquer padrão técnico internacional, deixando claro que não tem praticamente nada a ver com o enfrentamento de inflação, e sim com a rendição criminosa às exigências do tal mercado. É para incrementar os ganhos de curto prazo ou para atrair dólares voláteis que essa taxa absurda é imposta. Tem mais. Juros altos funcionam quando, teoricamente, há mais gente querendo e podendo comprar as coisas do que coisas para vender. A capacidade de compra e as coisas. A capacidade de comprar as coisas vem da renda mais do crédito que as pessoas têm na praça. Em tese, portanto, se eu encarecer o crédito, vai via aumento de juros, eu diminuo a demanda. Isso nos manuais de economia de Chicago. Aqui não. A literatura não conhece o fenômeno do consumidor brasileiro que, não tendo renda, compra-se a prestação que couber em seu fluxo precário, não importando que leve um forno de micro-ondas para casa e pague 2 de juros embutidos nas prestações. Mas tem mais erros crassos que causam imenso prejuízo ao Tesouro Nacional e enriquecimento ilícito ao tal mercado. Parte importante dos índices de preço do Brasil, e especialmente o índice oficial de inflação, é imune a juros porque são fixados por lógicas externas à lei da oferta e da procura. Preços administrados pelo governo tipo energia elétrica ou derivados de petróleo. Parte relevante desses preços também infensos a juros. Infensos a juros são aquele a nós imposto de fora para dentro do país, como a maior parte das commodities. Sabem o preço da carne que aloprou por esses dias? Pois é, não liga para juros. Tem também os preços sazonais igualmente imunes a juros, tipo material escolar no começo do ano ou a safra do tomate. Pior de tudo são os preços dolarizados. Sobem e são inalcançáveis pelos juros, tipo IGPM dos aluguéis ou preço dos remédios. E por aí vai a grosseria criminosa com que se implantou no Brasil o tal Inflation Target, que entre nós tomou o nome de meta de inflação, mas só aqui ele é manipulado com tal distorção técnica. Está pá, hein? Ciro errou aí, paga 3? Como assim? Para completar a zorra em que estamos atolados e evidenciar que é tudo igual no Brasil, tanto faz de Lula, de Bolsonaro, tivemos essa semana também mais uma evidência eloquente da podridão com que o modelo de governança política do país vai piorando. Para arrochar os pobres, aposentados e doentes ou crianças autistas, Lula baixou a portaria liberando mais de 6 bilhões de emendas para cegar a chantagem da sua turma no Congresso. E o ministro do Supremo, Flávio Dino, que tinha determinado o mínimo de transparência nessa esculhambação, foi desmoralizado. Só os fanáticos não percebem a gravidade do que está acontecendo no Brasil. A taxa juros de básico, a taxa inflação e a taxa básica de juros em novembro de 2024, nos Estados Unidos. A inflação não chega nem a 4, está na casa dos 3 aqui, ó. E a taxa de juros está 4 e pouco aqui, né? Na zona do euro, inflação e juros estão bem perto aqui, né? Na casa de 2,6, né? A China, inflação menos de 2 e a taxa de juros menos de 4. Japão, inflação 1 e pouco, taxa de juros negativa. OCDE, na média, a inflação mais alta que os juros. O Brasil, ó o Brasil. Ei, Brasil. Tem gente que não tem noção. Mano, já tem tesouro sendo negociado, viu? É pré-fixado a 15. Tá aqui 12, mas é a 15. Mercado está passando da conta. Há algo de podre para além do reino da Dinamarca e está entre nós. Ficou famosa a frase de William Shakespeare em sua peça Hamlet. Quando este se vê impotente diante da prepotência da coroa dinamarquesa. Há algo de muito podre no Brasil e nós precisamos nos advertir desse monstro que a tibieza de nossos governantes criou. Trata-se de fração já notoriamente bandida daquilo que nossa grande mídia, claramente sensibilizada por eles, chamam genericamente de mercado. Já não há mais qualquer pudor ou disfarce no esforço dessa fração do mercado financeiro de subjugar o Estado Nacional Brasileiro aos seus apetites insaciáveis.
A queda de braço atual já obrigou o fraco governo Lula a entregar o inimaginável, arroxo o salário mínimo e o socorro aos miseráveis e doentes do BPC e aumentar abusivamente a taxa de juros. Agora, querem ainda mais. Especulando, aloparam a taxa de câmbio, levando o dólar a furar a barreira de R$ 6 pela primeira vez na história. Minha revolta com relação a esse abuso crônico da antidemocrática atitude de subordinação do governo e de seus ditames explodiu quando vi na mídia a história de que a taxa de câmbio oscilou para baixo quando a boataria sobre a segunda cirurgia de Lula parecia indicar o agravamento de seu problema de saúde. Que nojo! Já vi esse filme em minha campanha para a presidência da República. Está ficando muito grave e já há contornos de crime em certas condutas, mas o que há mesmo é uma crescente ameaça ao equilíbrio do país. Do jeito que estão as coisas, ou os governos viram verdadeiros patos mancos, como o Lula está aceitando virar, ou vão cair. Mandamos para a cadeia pela primeira vez um general de 4 estrelas, da reserva. Está na hora de enquadrarmos um especulador destes. Para isso, seria necessário outro governo, não um que tivesse o comando da economia e alguém docentemente vendido a esta gentalha. Quem duvidar, volte à noite do dia 28 de dezembro do ano passado, em que Lula e Haddad entregaram mais de 90 bilhões de uma vez só a meia dúzia de banqueiros que tinham comprado esses precatórios por menos da metade do seu valor. Ciro Tapá. O circo dos horrores da CCJ da Câmara dos Deputados. A irresponsabilidade do PT entregou, por acordo, vejam só, o controle da estratégica Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aos tarados da ultradireita brasileira. Ultradireita, bem entendido, de Araque, porque a maioria é de picaretas que exploram este veio da ingenuidade popular. Este veio, né? Não é veio, não. Este veio da ingenuidade popular, aproveitando-se da picaretagem identitarista que caracteriza a falsa esquerda brasileira, concentrada no PT. Mas seu circo de horrores valeria para toda a nação. Razão porque é necessário que se denuncie desde já um conjunto de iniciativas que vão passando assim, na leviandade que caracteriza este momento brasileiro. A última agora é a autorização legal para uso de força própria para expulsar invasores, ou seja, é a milícia privada legalizada. Mercosul e União Europeia. Depois de décadas, foi finalmente indicada pela cúpula da União Europeia e do Mercosul um dos maiores acordos de livre comércio do mundo. Ainda há um longo e tortuoso caminho para que este acordo entre de fato em vigor e, desde logo, a França tudo fará para inviabilizar o entendimento. Entendamos por quê. Trata-se da brutal assimetria competitiva entre diversos setores econômicos das duas regiões. O temor da França é a extraordinária capacidade competitiva da agropecuária brasileira e argentina, principalmente. Nós deveríamos, pelas mesmas razões, temer esta área de livre comércio nas questões industriais e de serviços. Explico. Nossa indústria tem ao menos 3 gravíssimas assimetrias competitivas em comparação com a indústria europeia: custo e perfil de financiamento, nível de sofisticação tecnológica e escala. Colocar em franca competição uma indústria como a nossa, subordinada às maiores taxas de juros do mundo, defasada tecnologicamente e de pequena escala, me parece um beijo da morte de uma indústria que já vem definhando por estas causas. Reforma tributária, mais um passo. A reforma da tributação do consumo, erroneamente chamada de tributária, deu mais um passo. Foi votada no Senado. Agora, voltou para a deliberação final da Câmara. De novidade foi a consolidação de que próxima a 28% deverá nascer no Brasil a maior alíquota sobre o consumo do mundo. Os leitores dessa newsletter devem se lembrar. Eu venho alertando sobre essa alíquota há bastante tempo. Lula é imprudente. É inacreditável. Lula entregou o procedimento de licitação da nova rodada de telefonia 5G ao ministro Juscelino, seu parceiro no Centrão, como foi ex-parça de Bolsonaro. Os valores envolvidos podem chegar a 15 bilhões pela lei. 15 bilhões. Pela lei, deveria ser a Anatel a licitar. Merece aplauso ao jovem pernambucano Geraldo Ramos, que desenvolveu o aplicativo Moisés, eleito pela Apple como o app do ano para iPad. Se derem chance aos brasileiros, podemos desenvolver muito mais. Merece vaia. O terrível abandono do povo brasileiro na saúde. Caso de paciente que morreu em uma cadeira em uma UPA no Rio de Janeiro é vergonhoso. É bom ficar de olho como a guerra na Síria vai impactar o mundo, principalmente a relação entre os Estados Unidos, Israel e Rússia. Ó, isso aqui do 5G a gente nem viu essa semana, né? Pô, queria saber mais sobre isso.
Foi isso, pessoal. Newsletter bom, hein? Ciro tapar. Mas esse negócio aí do Banco Central também tá me esculhambando, não vou mentir não, velho. Esse negócio aí, quem não fica revoltado com isso não tá bem. Deixa o seu comentário, deixa o seu like. Não se esqueça. Se inscrever no canal. Tamo junto.